Olá, pessoal, estou de volta. Agradeço demais ao Marcos Celestino pela excelente condução aí dos painéis anteriores. Obrigada aos nossos convidados. E, pessoal, estou acompanhando aqui o chat. Tá muito legal o nível das perguntas, o nível da participação de vocês. Obrigada. E agora temos uma super discussão aqui no nosso evento Up Next. Nós vamos falar do Rota 2030, que mudou de fase. E agora, né? Afinal, para onde vamos? O que está acontecendo? Eu convido aqui para bater essa bola comigo o Murilo Brigante, que é Chief Product Officer da Bright ISD Consulting, o Marcos Vinícius Aguiar, presidente da AEA, e o Gustavo Vitor, diretor substituto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pessoal, muito boa tarde, prazer receber vocês aqui. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Giovana, Murilo, Gustavo. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, gente. Bom, já vou colocar aqui para a gente abrir a nossa discussão uma primeira pergunta, né? Ontem mesmo, nós estamos aqui fazendo a nossa transmissão, como já falamos anteriormente, diretamente da Automec, né? A principal feira do setor de reposição de autopeças que acontece em São Paulo. E ontem aconteceu aqui no São Paulo Expo um evento do Sindipeças, que é a principal entidade representativa do setor. Nesse evento, a Margarete Gandini, do MDIC, falou sobre o objetivo do governo de ter o decreto do Rota 2030 da segunda fase em junho. Gustavo, começo com a batata quente para você. Você acha que dá tempo de fazer toda essa articulação entre ministérios, né, já que é uma discussão complexa, até junho, um mês e meio, 2 aí para frente? Como estamos nesse trabalho? Bom, a gente já tem um texto praticamente fechado aqui já, né? Assim, agora a gente está nessa etapa de tratar junto aos outros ministérios, né? Então a gente tem que negociar com o Ministério da Fazenda, principalmente, com alguma coisa com o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Infraestrutura, né? Que tem a Senatran. Bom, mas eu acredito que até junho a gente já tenha aqui no âmbito técnico já fechado o texto dessa próxima fase do Rota, né? E aí depois disso entra a parte política mesmo da questão, né? Que é quando o tema vai para o presidente, né? Para sanção. E aí após isso também tem a etapa de congresso, né? Que aí a gente não consegue controlar mais prazo, né? Mas da parte técnica a gente pretende em junho já finalizar tudo. Muito bem. É bom ter uma meta, né? Isso que é importante. Marcos, a AEA vem trabalhando intensamente, né, para ter esse arcabouço técnico do Brasil ser pioneiro em uma medição da eficiência energética do poço à roda. Então, gostaria que você dividisse um pouco com a gente qual é a visão da entidade sobre os desafios de mudar esse tipo de medição, o que a gente tem no Brasil e de que forma isso vai impactar, de fato, a eficiência energética dos veículos se essa adoção acontecer agora na segunda fase do Rota 2030. Ô, Giovana, então, é um trabalho, nós como indústria automotiva e a parte técnica da indústria, né, nós estamos discutindo com o governo, com o Gustavo, com a Margarete, todo esse arcabouço aí técnico de realmente colocar o Brasil nessa cadeia inteira de medição, e aí nós estamos falando aí do etanol, do nosso veículo flex, então acho que isso é o grande diferencial do Brasil, para a gente colocar aí o nosso carro verde, e as discussões estão avançando, ainda não foram finalizadas, né? Então, como o Gustavo já falou, a gente vai ter aí uma publicação de uma medida provisória, acredito que até o meio do ano, depois deve vir um decreto com mais detalhes, então é um tema que está sendo desenvolvido com a indústria, com a engenharia brasileira e com o MDIC.
Muito bem. Murilo, nosso querido aí parceiro da Bright Consulting. Murilo, no fim agora, né, da primeira fase do Rota 2030, vocês, o Paulo Cardamone aí da Bright, escreveu alguns artigos bem interessantes para a gente, assim, bem críticos do desafio da descarbonização da mobilidade no Brasil. E falando de como as metas de eficiência energética da primeira fase foram, inclusive, superadas pelas montadoras. Me fala o que isso quer dizer agora para essa segunda etapa. A gente deveria ir para um caminho de metas mais apertadas, mais rígidas? Qual seria a direção razoável para a nossa indústria? Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. Obrigado, Automotive Business, Giovana, por esse convite. Eu acho que a gente poderia falar primeiro do legado, né, do primeiro ciclo do Rota. Então, com certeza, o maior legado desse primeiro ciclo foi a inclusão dos itens de segurança na regulação, a evolução da eficiência energética que a gente teve nos automóveis e a consequência que isso teve no aumento do conteúdo tecnológico dos veículos. Então, só para a gente ter uma ideia, em termos de eficiência energética, a gente teve um avanço de quase 30%, se a gente considerar o baseline lá do Inovarauto de 2,07 para os veículos de passageiro. Isso ele retorna para a sociedade tanto em menores custos na hora de reabastecer o veículo, quanto num ar menos poluído. Então, agora que a gente falou do legado, é importante também a gente pegar o aprendizado para a gente poder discutir a fase 2, como é que seria. Como aprendizado, a gente poderia destacar a facilidade que uma grande quantidade de veículos teve nas curvas 2 e 3, sendo contemplados aí pela redução de IPI. Então, quando a gente pega na curva 2 e 3, ficaram em média 70%. Se a gente ponderar isso daí pelo emplacamento de outubro a setembro de 22. Então, para a nova fase, é importante a gente refazer o baseline do mercado em 2022 e estabelecer uma meta que oriente a evolução tecnológica para as core competências do país. Então, isso seria importante para a gente ter essa nova fase do Rota 2030. Isso é bem interessante, Murilo. A gente pode pensar, pessoal, uma fonte, até a gente publicou nos últimos dias uma matéria falando na expectativa do mercado de que a nova meta de eficiência energética preveja uma melhoria de 8% a 12% na eficiência energética das frotas vendidas por cada montadora. Essa é uma medida razoável? A gente está caminhando para essa direção mesmo? Gustavo, por favor. Bom, a meta em si ainda não está definida, né? A gente ainda não definiu. Isso é algo que vai ficar para uma regulamentação posterior ali do Rota, né? Mais ali para o final do ano, né? No decreto, conforme o Marcos mencionou. Mas a gente estima que deva ser maior do que esses 8% a 10% aí. O nosso objetivo, né? Assim, o Rota, essa segunda etapa do Rota, né? É um step que a gente vai ter do nosso objetivo principal, que é, em 2030, ter uma melhoria de 50% na eficiência energética comparado a um baseline de 2005. Então, esse é o nosso objetivo final, né? Ter essa redução de 50% entre 2005 até 2030. E o Rota vai ser, essa fase 2 do Rota, né? Seria ele um penúltimo step para a gente chegar nesse objetivo. Então, a gente estima que a meta deva ficar um pouco acima desse percentual que foi mencionado, né? Assim, apesar de ainda não estar definido, mas é essa a nossa expectativa aqui dentro do Ministério, né? Só confirmando, Gustavo, eu citei uma expectativa de melhoria de 8% a 12%. Então, a gente pode contar um pouco com essa banda de cima, de talvez mais de 12% de melhoria. O Inovarauto, né, ele começou com uma meta ali de 12,8% por ali, né? Depois o Rota, ele definiu uma meta a partir do Inovarauto, tá, de 2017 até 2022, uma melhoria de mais 11%, então a gente estima que deve ficar por ali, né? Talvez nesses 12, um pouco mais, mas nessa faixa, talvez. Perfeito. Marcos, a EA tem essa visão da engenharia automotiva no Brasil, que é muito valiosa, muito bem vista globalmente.
E nós temos essas particularidades todas da nossa questão energética, né? Da nossa matriz, da nossa questão dos propulsores, do biocombustível, do flex e tudo mais. Gostaria de ouvir de você como tem sido, muitas empresas têm inclusive falado que esperam algumas definições do Rota 2030 para definir investimentos no Brasil. Como tem sido essas negociações, essa visão de engenharia local, né? Para que isso tenha uma convergência global. Enfim, como tem sido esse debate interno para que o Brasil siga relevante para a engenharia automotiva global? Tem uma situação, Giovana, que nós temos exclusivamente no Brasil, que é a questão do veículo flex, né? Quando a gente fala do Rota 2030, a gente não pode tomar ele como um programa isolado. Por quê? As montadoras estabelecidas no Brasil, elas também têm que cumprir com outros requisitos técnicos, no tocante a emissões de poluentes, por exemplo. Nós tivemos o ano passado o LEV 7, nós vamos ter o LEV 8 nos próximos anos, então você tem que calibrar e desenvolver o teu veículo para ele obter a melhor eficiência energética possível, mas ao mesmo tempo cumprir com os regulamentos de emissões vigentes no Brasil. Então você tem regulamentos do IBAMA de emissões, né, que dizem respeito aos requisitos também do combustível brasileiro. Então você tem NMOG, você tem uma série de coisas aí do veículo flex que você tem que trabalhar em conjunto com esse tipo de desenvolvimento para eficiência energética. Então, é uma peculiaridade da engenharia brasileira. Então, um alerta não podemos olhar o Rota 2030 de forma isolada, porque o que a gente teve o ano passado com o LEV 7 e o que nós vamos ter com o LEV 8 nos próximos anos vai influenciar também no desenvolvimento de veículos e motores no Brasil que impactam junto com o Rota 2030. Então, é um baita desenvolvimento, nós estamos sendo pego aí no meio de uma fase de emissões, de transição, junto agora com o Rota 2030. É possível fazer? Mas a gente precisa também ter uma calibragem de forma, como o próprio Murilo falou, no Rota já teve veículos que ganharam bônus e tudo mais, mas a gente tem que juntar com o programa de emissões, colocar tudo no mesmo cesto, porque é um desenvolvimento conjunto, né? A montadora tem que desenvolver para cumprir com os dois programas. Então, esse é o grande diferencial da nossa engenharia, que os outros países que não têm o nosso combustível, etanol e veículo flex não têm. Perfeito. Pessoal que está nos assistindo, mandem perguntas, viu? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas aqui com os nossos ilustres convidados. Vai ser um prazer endereçar as questões de você. Enquanto isso, vou fazendo as minhas, né, pessoal? Murilo, eu acho que esse momento talvez seja mais decisivo que qualquer outro debate sobre eficiência energética que a gente já teve no Brasil, né? Lá atrás, em 2011, 2012, quando o Inovar Alto começou a entrar no radar, a gente tinha um outro momento da indústria automotiva global. A questão dos veículos eletrificados, assim, parecia um sonho distante para o Brasil. Também, quando a gente pensou no Rota 2030, o contexto era muito diferente. E agora, até eu compartilho um pouco essa sensação de que é um momento muito decisivo e estratégico para a indústria automotiva local, né? Que é agora um pouco que a gente tem que marcar a posição e definir para que lado nós vamos. Eu gostaria de saber se você concorda com esse pensamento e para que lado nós deveríamos ir. Qual é a análise da Bright Consulting? Perfeito. Você até mencionou anteriormente, endereçando a pergunta para o Gustavo, Giovana, a questão da previsibilidade. É importante a gente lembrar disso. O termo previsibilidade, ele refere-se a termos uma política de Estado e não de governo. Isso enriquece a nossa indústria e pode enaltecer nossas possibilidades e as potencialidades que a gente tem no nosso mercado. Então, nesse momento, eu vejo como uma fase 2, uma oportunidade única, na verdade, de ser o primeiro país a tratar da eficiência energética em termos do poço à roda. Então, a gente trataria do well to wheel. E nessa fase, a gente já começar uma medição além disso.
Porque com o poço a roda, a gente consegue tirar as maiores vantagens que a gente tem do combustível renovável, que é o etanol, e o Brasil pode liderar esse movimento. E, além disso, a gente já consegue medir, ter uma fase de transição e aprendizado para uma fase além disso. Como ocorre lá no Proconv, como o Marcos bem citou, a gente tem o RDE entrando agora em período de medição e depois, em 25, ele começa uma obrigatoriedade. Por que a gente tem isso? Para readequar uma legislação que tem globalmente, ver como ela funciona aqui no Brasil e replicá-la aqui no nosso Brasil de acordo com o nosso contexto. Então, nessa segunda fase do Rota, a gente poderia já começar também a tratar do berço ao túmulo. Então, cradle to grave, desde a produção do veículo, toda a matéria-prima, até a reciclagem. E todo esse movimento vai nos permitir migrar para a descarbonização da nossa indústria, que é algo que a gente tanto fala. Hoje, com o volume que a gente tem de indústria de 2 milhões de unidades, 2,05 que a gente está prevendo de venda, para a gente conseguir uma descarbonização da mobilidade, a gente precisa trabalhar com a frota. E para a gente trabalhar com a frota, a gente precisa, de novo, bater naquela tecla que até a Margareth citou ontem, da inspeção, da reciclagem, só aí que a gente vai conseguir descarbonizar a mobilidade como um todo, com o volume que a gente está tendo de vendas de veículos leves. Perfeito. E, Gustavo, levando um pouco essa discussão aí para trazer o seu ponto de vista, o Murilo bem citou toda essa questão de renovação da frota. Nós temos o Renovar, né, como o enfim aguardado programa de renovação da frota, mas ainda muito incipiente. De alguma forma, isso entra na visão do Rota 2030, como o Murilo falou, a questão do berço ao túmulo, né, de olhar a produção do veículo, o descarte, a destinação correta do veículo em um fim de vida. Como está esse trabalho, essa discussão aí no MDIC, dentro do escopo do Rota 2030? Bom, em relação ao Renovar, né, ele está, de fato, ele ficou pendente uma regulamentação, né, ele foi publicado no ano passado, né, o programa, mas a gente está agora dando uma revisada, né, a gente recebeu os novos pontos de vista aqui em relação a como deveria ser tratado esse programa, né, então ele está passando por uma revisão e regulamentação, né, então a gente espera nesse primeiro semestre, né, como a Gretchen mencionou ontem, né, ter isso publicado, e isso está diretamente ligado ao Rota, né, esse novo ciclo do Rota, apesar da gente ainda não estar pensando nesse ciclo do berço ao túmulo, né, isso ficaria talvez para uma terceira etapa, né, a gente teria que analisar e estudar uma metodologia para poder fazer essa verificação, né, de emissões ao longo de toda a vida útil dos veículos, né, mas a gente pretende já iniciar, de certa forma, essa pegada, né, que a gente está pensando em definição de um índice de reciclabilidade de materiais dos veículos, ou seja, já pensar que o veículo produzido hoje já está pensando ali no final da vida dele, para que a gente consiga incorporar a indústria automotiva numa economia circular, né, onde os veículos, os materiais utilizados na produção do veículo possam ser o máximo possível reciclado ali no fim da sua vida útil. Então, o Renovar, né, ele está linkado nesse sentido, onde a gente, no final da vida útil, os veículos já vão estar preparados para ter o máximo possível de materiais recicláveis. E esses objetivos de reciclabilidade do conteúdo dos automóveis, veículos pesados, enfim, deve entrar já no escopo do Rota 2030 nessa segunda fase, é isso? Sim, a ideia é colocar como sendo ali um requisito obrigatório, né, que todos os veículos novos, né, produzidos atendam a um percentual de reciclabilidade, né? A gente verifica que isso já é há bastante tempo utilizado na União Europeia, né? Lá, se eu não me engano, atualmente eles estão com um percentual de 80% dos materiais utilizados na produção do veículo tem que ser recicláveis, né? Então a gente está querendo introduzir isso aqui na indústria nacional, né?
para justamente casar com toda essa visão que a gente tem de economia circular, o renovar, né, e tudo mais. Muito bem, bem interessante esse movimento, e acho que, como o Murilo, e nós falamos anteriormente, converge para essa visão da necessidade de previsibilidade, né? Trazer metas e objetivos de longo prazo. Marcos, recebemos aqui uma interessante questão do Deolécio. Ele quer saber sobre recursos humanos, né? Estamos falando aqui de veículos, de metas, de caminhos para as empresas, mas afinal, né, quais são as ações para esse desenvolvimento diante das mudanças tecnológicas, dos objetivos que estamos expondo aqui? E eu acrescento a essa pergunta um pouco da discussão que a gente está tendo de economia circular, de reciclabilidade. Como a engenharia automotiva está trabalhando para incluir esse novo ponto de vista, né? Porque, no fim, lá atrás, quando os engenheiros se formavam, talvez o pensamento estava lá no produto, agora tem que pensar no ciclo de vida do produto. Como tem acontecido essa mudança de perspectiva para a engenharia automotiva? Não, eu acho que o Brasil já mostrou aí, o próprio Murilo já comentou, e o Gustavo, desde o Inovar Alto, né, com a questão da pesquisa e do desenvolvimento. Depois, no Rota 2030, fase 2, e nós vamos ter também a questão da pesquisa e desenvolvimento nessa fase 2 agora, perdão, né, que vai ser implementada. Isso é muito importante, porque você traz know-how para a engenharia brasileira, né? Você traz know-how para a universidade, para as montadoras, para os fornecedores, porque você tem que desenvolver pesquisa no Brasil. Então, essa pergunta é muito oportuna, que é o grande diferencial. Você não traz somente obrigações para os fabricantes de veículos, né? Tem toda a questão de você trazer o desenvolvimento, a preocupação do MD, que é trazer o desenvolvimento e o know-how para o Brasil, para que o Brasil, a exemplo do que já aconteceu com o Flex e até em outros sistemas que a gente desenvolveu aqui, seja uma referência e esteja up-to-date com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, a preocupação com essa formação está sendo levada em conta quando você fala em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Muito bom. Murilo, você sente o Brasil indo nessa direção, né? Os profissionais brasileiros tendo um conhecimento. A gente fala dos biocombustíveis aqui, a gente pode começar a pensar em outros bio dentro do carro, né? Esses biomateriais e tudo mais, para elevar o índice de reaproveitamento, de descarte e destinação correta? Sem dúvida, a gente tem um nível de maturidade nas nossas universidades muito grande, a gente tem a parceria muito técnica da EA, de Sindipeças, das instituições que estão vinculadas a esse setor, mesmo com relação ao combustível, biocombustível, a única, a própria Petrobras, a gente tem diversas oportunidades que a gente conseguiria e pode trabalhar em cima para a gente conseguir desenvolver localmente tecnologias próprias e que visem um material mais sustentável e que foque nessa reciclabilidade do componente final. Tá? É importante a gente, novamente, continuar com esse link entre todo o setor. O importante é ter essa conversa, justamente como o Gustavo estava salientando, todas as instituições estarem conversando de forma conjunta para cada uma cooperar da maneira que pode, para que a gente possa chegar num resultado final onde toda a sociedade saia ganhando. Então, como a gente até brinca, né? A gente brinca quando a gente faz as reuniões lá com o MIDIC, existe a política que é desejável, tá? Então a gente deseja que aquilo aconteça, mas existe também o que é possível, né? Então, depois de tudo que a gente trata de forma técnica, a gente tem a questão política, tem a questão econômica, social, etc., que também tem que ser estudada no final. Então, só voltando um pouquinho no ponto que você mencionou, a gente tem total capacidade, a gente mostrou isso lá, até saiu um artigo recente do Bezaliel Botelho, falando justamente da tecnologia Flex, né? Como é que foi todo esse processo, como é que foi essa mudança, saindo também dos veículos de injeção indireta para injeção direta. Então, o Brasil ele tem um protagonismo muito grande no setor automotivo, tá? E a gente tem que utilizar todos os entes, todos os atores chaves nesse setor
para que a gente consiga fomentar e continuar com esse protagonismo em áreas que a gente tem esse know-how. Perfeito, Murilo. Pessoal, estamos com o nosso tempo, assim, quase lá, temos alguns minutinhos. Eu vou pedir a gentileza de uma rodada final de respostas para vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta um pouco, não muito ortodoxa aqui. Gostaria de terminar ouvindo qual seria o sonho do governo, o sonho da engenharia automotiva, o sonho da Bright Consulting com a visão estratégica de consultoria para essa segunda fase do Rota 2030. Eu gostaria de ouvir de vocês o que é mais estratégico e importante da gente avançar nesse programa que rege, que conduz a evolução da nossa indústria automotiva. Gustavo, por favor, gostaria que você começasse. Bom, essa segunda fase do Rota 2030, ela está, devido ao momento atual que a gente está vivendo, né? Todas as discussões estão ocorrendo no mundo, o foco principal vai ser essa questão da descarbonização. Então, a gente já vai começar a utilizar na eficiência energética a metodologia do poço à roda, né, ou da fonte à roda, né, para a medição da eficiência energética, essa questão da introdução da economia circular com a reciclagem dos materiais. Então, a nossa visão é bastante nesse sentido de uma economia da descarbonização da frota e da indústria nacional. E o nosso principal ponto aqui de destaque, né, vai em relação aos incentivos ao P&D, né, que a gente observou que nessa primeira etapa do Rota ficou um pouco aquém do desejado, né, ali em relação a utilização do benefício que foi oferecido pelo programa, e agora a gente quer dar, digamos, a turbinada nisso, né, que é de fato fazer com que a pesquisa venha para o Brasil, né, que o desenvolvimento venha para o Brasil, que a engenharia volte a ser predominante aqui no país, né? Então, esse é o objetivo principal aqui do Ministério para esse segundo ciclo do Rota. Perfeito. Marcos, fale dos objetivos da EA e dos sonhos aí da engenharia automotiva para essa nova fase. Bom, os sonhos da engenharia, um pouco que o Gustavo falou, né, Giovana, é a gente trazer pesquisa e desenvolvimento para o Brasil. Qualquer grande mercado automotivo mundial, ele teve os incentivos do governo, a China tem os incentivos, você vê o que o Biden está fazendo agora com o veículo elétrico, com eletrificação nos Estados Unidos. Então, o Brasil não pode ficar fora, e é importante, ao contrário do Rota 2030 fase 1, porque o Inovara teve um modelo mais agressivo de P&D. Então, é importante que volte até o modelo do Inovara alto, porque isso facilita a pesquisa e a alocação de recursos dentro do Brasil. Então, esse é o sonho da engenharia automotiva, é que na nova fase seja nos moldes do Inovara, Gustavo, e não do Rota fase 1, entendeu? Excelente. Murilo, sua vez para encerrar aqui, uma brilhante fala de encerramento do nosso debate. Perfeito. Uma honra poder fazer essa fala final. Na verdade, eu acho que a gente tem que, acredito que a gente deva focar na nossa indústria, focar numa política de longo prazo, focar na previsibilidade, para que o Brasil continue tendo seu protagonismo, apesar da gente estar numa capacidade ociosa em torno de 50%, o Brasil ainda é uma indústria que chama muita atenção mundo afora, tanto por conta das tecnologias que a gente desenvolveu aqui localmente, tanto pelo mercado também que a gente tem, que é um mercado bastante diferente do que a gente tem nos Estados Unidos e na Europa. Até a gente consegue até explicar isso com montadoras que estão chegando agora, mesmo nesse momento de vendas na faixa dos 2 milhões de unidades. Tem a BYD, tem a Great Wall chegando agora. Então, o Brasil tem muita oportunidade. Eu acredito que a gente, trazendo essa previsibilidade para a indústria, conseguindo enaltecer as potencialidades que a gente tem e conseguindo valorizar as tecnologias, os recursos naturais que a gente consiga ter o nosso protagonismo da nossa forma e de uma maneira eclética. Como o Paulo Cardamone costuma dizer,
o futuro ele é eclético, não é necessariamente elétrico. Então, para cada um dos nichos que a gente tem, para cada uma das utilizações que a gente pode vir a ter, seja no last mile, seja no veículo de passageiro, seja até mesmo, como o Fernando Pfeiffer da 99 estava mencionando anteriormente, nos serviços de ride hailing, você pode ter utilização de motorizações específicas, com combustíveis específicos, com powertrain específico para aquela modalidade. Então, é muito importante a gente ter definido, ter uma previsibilidade, não legislar em prol de uma tecnologia específica, mas sim legislar em prol da sociedade, do país, do meio ambiente, e dar um caminho, direcionar a nossa indústria para que ela traga investimentos localmente. Excelente. Foi à altura, viu, Murilo, do encerramento do debate. Pessoal, agradeço muito. Caríssimos, Murilo, Marcos, Gustavo, foi um prazer ter essa conversa com vocês e acho que muito esclarecedor aí para a nossa audiência, para a nossa comunidade. Obrigada, viu? Obrigado, Giovana. Muito obrigado pela oportunidade. Marcos, Gustavo, bom revê-los. Bom revê-los, Murilo, Gustavo, um forte abraço. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço, gente. Tchau, tchau, um abraço. E, bom, o Up Next vai terminando por aqui, ao menos essa nossa etapa online. Foi uma delícia, um grande prazer passar esse dia próximo aí da nossa audiência, próximo também das nossas fontes, dos grandes especialistas e vozes do setor, que sempre trazem muita informação e conhecimento aqui para a gente, e seguir esse bate-papo. Então, agradeço demais a você que esteve aí com a gente, que mandou perguntas excelentes para esquentar as discussões. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pelo interesse de estar aqui com a gente. E, claro, reforço aqui o convite. Se você está hoje, 25 de abril, aqui na Automec presencialmente, ou vai vir para cá, aproveita para acompanhar que às 7h30 da noite nós faremos uma discussão com lideranças do setor de autopeças ali na arena de conteúdo do evento. Então, vai ser muito legal. Te espero lá para a gente dar um oi, conversar um pouco e seguirmos essas discussões. Muito bem, deixo meu enorme obrigada a toda a equipe da Automotive Business, que, ao meu lado, conduziu brilhantemente aqui o Up Next ao longo do dia, ao Marcos, ao Luiz, que tiveram também atrás das câmeras e fizeram tudo acontecer aqui, Paula Braga, Marcos Celestino, Fernando Miragaia e, claro, a toda a nossa equipe que está correndo aqui na Automec para fazer uma cobertura brilhante para levar para a nossa comunidade. Muito obrigada, pessoal, e um enorme agradecimento aos nossos queridíssimos patrocinadores que viabilizam as nossas ideias, as nossas propostas, e é sempre importante ter marcas que apoiam essas iniciativas do setor automotivo e da mobilidade. Antes de ir embora, deixo mais um convite. Tem o convite à noite aqui para a Automec presencialmente, mas tem também o nosso grande evento agora de 2023, Automotive Business Experience, o ABX23, que vai rolar presencialmente no São Paulo Expo, em São Paulo, e vai reunir 3.000 lideranças do segmento. A gente vai ter 6 trilhas de conteúdo exclusivo, tudo acontecendo simultaneamente, para que você que vai até o evento possa criar o seu dia, a sua própria agenda, e de acordo com os temas, com as programações que interessam. Então, fica o convite, acessa lá bx23.com.br. A gente já começou a divulgar a programação, logo a gente vai ter o nome dos speakers, então vai ser excelente, é importante que você esteja lá conosco. Eu te espero, fica aí um videozinho com tudo que vai rolar, e é isso. Muito obrigada, pessoal.